Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer uma pausa no nosso conteúdo de dinâmica para fazer exercícios sobre as leis de Newton, que foi o que a gente viu na nossa última videoaula, tá? Mas antes de começar os exercícios, não deixe de deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai exercitar, né, sobre os conteúdos que nós vimos da lei de Newton, das leis de Newton, né? Então, vamos lá? Bom, no primeiro exercício, diz o seguinte: de acordo com a primeira lei de Newton, aí, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. B. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Ou C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. D. A inércia de um objeto independe da sua massa. E letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Bom, vamos por partes. A resposta correta é a letra A, porque ela vai descrever exatamente a primeira lei de Newton, tá? Um corpo ele vai tender a permanecer em seu estado natural, seja ele de repouso ou de movimento. E aí a gente tem que lembrar que quando isso acontece é porque a resultante, ou seja, a força resultante, o somatório das forças sobre aquele corpo está dando zero, tá? Isso vai fazer com que o corpo permaneça parado ou vai fazer com que o corpo permaneça em movimento constante, com velocidade constante, tá? Agora, vamos analisar aqui algumas dessas letras. Ó, letra D aqui, a inércia de um objeto independe da sua massa. Ela depende da sua massa, por quê? Porque a inércia, né, a massa, na verdade, é o quantitativo de inércia de um corpo. Então, claro que ele vai depender da massa. Se é uma maneira de quantificar a inércia, então, né, a inércia depende da massa. Aí ele coloca aqui na letra E, uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Gente, aceleração é quando eu vario velocidade. Se eu vario velocidade, é porque eu vou ter aceleração. Mas lembra que eu falei aqui, ó, quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. O que significa isso? Velocidade constante. Então, isso significa que não tem aceleração, porque a aceleração é justamente quando há a variação da velocidade. Beleza? Então, isso é muito importante nós sabermos esse conceito. Beleza? Aí ele coloca aqui na letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não, ele pode estar em movimento, com velocidade constante. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. Diz o seguinte, esse exercício. Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força ou se o somatório das forças, a força resultante, fosse igual a zero. Aí ele coloca aqui, comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, a lei da inércia pode-se afirmar que, para Newton, número 1, um corpo com velocidade constante, ou seja, intensidade, direção e sentido,
Por quê? Porque velocidade é um vetor, tá? Então, ele tem essas 3 características. Possui força resultante igual a 0. Então, se um corpo está com velocidade constante, ele possui força resultante igual a 0? Verdade, que foi o que a gente acabou de ver no exercício anterior. 2. Um corpo em repouso com velocidade constante igual a 0 possui força resultante igual a 0. Verdade também. Por quê? Porque um corpo em repouso com velocidade constante igual a 0, se ele está em repouso, velocidade é 0, possui força resultante igual a 0. Foram os 2 casos que nós vimos no exemplo passado, né? Exemplo que mostrava justamente a primeira lei de Newton. E aí no terceiro ele coloca: Galileu considerou a velocidade constante, intensidade, direção e sentido no movimento circular. Não, tá? Essa aqui é falsa. Então, as únicas verdadeiras é a 1 e a 2, que dá como resposta letra B. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Diz o seguinte, esse exercício: um dinamômetro possui suas extremidades presas a 2 cordas. 2 pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade, F igual a 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? Bom, gente, olha só. O que acontece aqui nessa questão? Ele diz aqui, ó, 2 pessoas puxam as cordas, na mesma direção e sentidos opostos. Então, esse rapaz puxa a corda para lá e esse rapaz puxa a corda para o outro lado, tá? Mesma direção, sentido oposto. Com força de mesma intensidade, F igual a 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? Então, esse rapaz aqui puxa com força de 100 newtons. Esse rapaz aqui puxa com força de 100 newtons. O que acontece? A gente tenderia a pensar que no dinamômetro a resultante das forças seria igual a 0, né? A força resultante seria igual a 0, tá? Porém, o que acontece? Acontece que, nesse caso aqui, o valor que o dinamômetro vai marcar vai ser o quanto ele está sendo distendido. Ele não vai marcar a resultante das forças, tá? Ele vai marcar o quanto a mola dele interna está sofrendo o quê? Essa tração das cordas, tá? Então, o quanto ele vai marcar vai ser a força que está sendo feita, 100 newtons, beleza? Então, a resposta certa seria a letra E. Show? Vamos para o próximo exercício. Diz o seguinte, esse exercício. No esquema abaixo, temos um corpo de massa M preso a uma corda que passa por uma roldana e que está ligada a uma mola de constante elástica K. A mola sofre uma deformação X em virtude da atuação do peso do bloco. A respeito das forças, peso e elástica, marque a alternativa correta. Letra A. A força elástica não pode ser considerada a reação da força peso, pois, nesse caso, essas 2 forças atuam sobre o bloco de massa M. Então, não atuam sobre o bloco de massa M. A força peso atua sobre o bloco, beleza? Agora, a força elástica, ela atua onde? Na mola. Ela é uma força de restauração da mola. Na letra B diz:
A força elástica é a força de reação da mola à deformação causada pela força-peso. O que é verdade. Por quê? Porque o que acontece? Quando a mola está no seu estado relaxado, ela não tem força elástica ali. Por quê? Porque a força elástica é uma força de restauração. Então, quando eu estico uma mola, ela quer voltar ao seu estado natural. Ou quando eu comprimo uma mola, que é o caso dos amortecedores do carro, ela quer expandir para voltar ao seu estado relaxado. Então, quando eu coloco essa massa aqui, a mola vai distender, ou seja, vai esticar, fazendo com que aconteça aqui uma força elástica, tá? E aí, essa força elástica, ela vai ser o quê? A reação da mola, beleza? Então, a gente tem que ter noção disso daí. Na letra C diz, a força normal existente na corda é que puxa e deforma a mola. Não, tá? Porque não tem força normal na corda, uma vez que essa corda não está encostando no chão. Quanto maior for a constante elástica da mola, mais fácil será a sua deformação. Não, nós ainda não vimos com detalhes a força elástica, tá? Com riquezas de detalhes, nós vamos ver mais para frente. Mas já posso adiantar que quanto maior for a constante, mais difícil será a sua deformação. E letra E, a deformação da mola é inversamente proporcional ao peso do bloco. Não. O que significa ser inversamente proporcional? Quanto maior seria o peso, menor seria a distensão da mola, né? Menos ela esticaria. Então, se ela for inversamente proporcional, seria justamente o oposto do que acontece. Beleza, gente? Espero que tenha tirado algumas dúvidas com esses exercícios, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, beleza? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!